Beleza, pessoal. Então, vamos a mais uma aula aqui, uma mentoria, né, do Mais Pra Ti. Estamos aí na semana 7, o conteúdo de orientação a objetos, e eu sou Robson Rosa, que vou auxiliar vocês aí nessa etapa. O que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver um pouco aí sobre a história dos paradigmas de programação, que são e de onde vieram, um pouco também do conceito, né, da programação orientada a objeto, anatomia, o que seria, tipo, como é composta, né, essa programação orientada a objeto, um pouco do funcionamento desse paradigma, os pilares que são a base dele, os relacionamentos entre as classes e também a aplicação de orientação a objeto. Então, a evolução dos paradigmas, né? A gente começa lá embaixo, há muito tempo atrás, com o programação de baixo nível, que era a programação lá a nível de bit, nível de máquina, né? Com uma interface bem difícil, bem complicada para o desenvolvedor, né? Daí a gente evoluiu para uma programação linear, que seria basicamente comandos que fariam exatamente a mesma coisa, então era um pouco mais, né, compreensível pelo ser humano, mas ainda assim muito difícil. A programação estruturada, né, trouxe aí algumas vantagens, que era poder fazer alguns desvios de função, então poder usar if, usar condicionais, poder agrupar trechos de código, né? E por fim a programação modular aqui, ela permite tu separar isso em pedaços, em módulos e interagir isso de modo independente, né? A programação orientada a objetos veio logo depois, então, e ela tem umas vantagens que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Tá? Primeiro, como é que era a programação modular, né? Então, a gente tinha lá um conjunto de dados globais, então tinha o sistema composto por um monte de dados, e tinha vários procedimentos que atuavam em cima desses dados. Então, os procedimentos muitas vezes eram chamados de rotinas, então fazia algum processamento em cima desses dados, alterava esses dados, depois um outro procedimento ia lá fazer uma outra operação nesses mesmos dados, né? O que a programação orientada a objetos traz para a gente, né? A gente traz uma abordagem parecida, só que ao invés de a gente atuar em cima em dados de todo o sistema, a gente atua em dados apenas de alguns objetos, né? De um objeto. Isso faz com que a gente separe, né, o escopo do sistema de grandes dados em pequenas partes. Então, um procedimento não consegue mais agora ter acesso a informações que outro procedimento fez e modificar o que outro procedimento fez, porque apenas o método altera somente aquele objeto que ele faz parte. Mas como é que eu faço, né, então, para ter algum tipo de relacionamento, né, entre essas partes desses procedimentos? A gente pode ter mais objetos. Então, a gente pode ter um conjunto de objetos que juntos formam o nosso sistema. E esses objetos, por si só, eles têm métodos, né, que fazem comportamentos e fazem alterações nos dados do objeto. Mas, mais uma vez, né, para poder interagir entre eles, eu preciso ter comunicação entre eles. Então, os dados e objetos, eles podem traficar informações entre eles, assim, para manter acoplado, né, o que for referente a cada objeto e não ter muita divergência, muita alteração de um objeto no outro, sem que um outro saiba. Falar um pouco sobre os conceitos, né? A gente falou de objeto, mas o que a gente quer objeto, para que serve, né? Como eu falei antes, ele facilita a organização da informação, porque antes eu tinha toda a informação em um grande pacote, em uma grande estrutura de dados, e agora eu posso separar ela em pequenas partes, né? Isso facilita o entendimento do todo, né? Porque eu tenho um sistema gigantesco, composto por centenas ou milhares de procedimentos, todos eles atuando nos mesmos dados, é muito fácil que um procedimento atue num dado e modifique de forma errada e torne um outro procedimento inválido, né? Então, quando se aparece em pequenos pedaços, em pequenas partes, a gente consegue dar manutenção nisso e consegue atuar nesses objetos de formas independentes, né? Mas o que são, então, enfim, esses objetos, né? Qual é a definição de objetos? Objeto é tudo aquilo que, tanto no mundo real, né, no mundo concreto, existe, pode ser concreto ou abstrato, que define um comportamento, define um conjunto de características e comportamentos de uma função, né? Eles são basicamente, então, uma abstração do mundo real. Que é a abstração do mundo real, né? Tentar pegar dados que são reais do nosso mundo, qualquer objeto que a gente pode interagir, e transformar isso o mais próximo possível em código. Então, se eu vou tentar mapear aqui em código o que é um objeto carro, eu vou tentar trazer as características desse objeto carro e criar um objeto no meu código que simbolize esse objeto físico, né? Então, eu estou abstraindo o objeto físico através de código.
Essa abstração, né, é um pouco difícil de entender, porque a própria palavra em si é um pouco complexa de tentar entender exatamente o que é essa abstração. Imagine, né, que eu tenho uma concessionária. A concessionária ela vende carros. Então, se eu for mapear aqui o objeto carro, eu tenho que pensar em alguns atributos, algumas características que esse carro tem, que a gente conhece, né? Por exemplo, um carro, a gente sabe que ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem um ano. Isso é importante para a concessionária porque vai influenciar no preço, né? Então, tem a quilometragem, ele pode ser um carro novo, carro usado ou muito usado. Tem a cor e tem o preço. Tudo isso é muito relevante para a concessionária, né? Mas essas não são todas as informações do carro. Tem várias outras informações, né, que a gente conhece do carro. Mas para a concessionária não são tão relevantes. Por exemplo, eu saber qual é o material usado na tinta que foi pintado o carro não é tão relevante para a concessionária. Então, quando a gente for mapear, criar esse objeto no nosso sistema, nosso código da concessionária, a gente vai ignorar esses atributos que não são necessários, a gente focar só no que é essencial para aquele contexto. Mas esse mesmo carro que a gente mapeou aqui para uma concessionária, ele pode ser usado em vários outros contextos. E cada contexto ele vai agir de forma diferente. Então, pensar que esse mesmo carro ele vai ser agora aplicado a um outro contexto, que é um jogo. E aqui o jogo poderia ser um jogo realista, que tenta simular um carro de verdade, não seria muito parecido com uma concessionária. Mas aqui eu estou tentando trazer uma ideia um pouco mais lúdica de um jogo. Então aqui eu vou trazer um jogo que tem um carro que tem um nome, ele não é mais necessariamente, né, vinculado a uma marca, um modelo, tem só apenas um nome fictício desse carro no jogo. Esse jogo tem carro no jogo tem uma aceleração que vai fazer o carro ter mais uma arrancada, por exemplo. Tem velocidade máxima, tem a facilidade de dirigir esse carro. Ele tem uma cor, que é só para ser mais bonitinho para o usuário, e ele pode dizer que está habilitado ou não está habilitado para o jogador. Isso aqui a gente tem para o mesmo objeto, né, do mundo real, que é um objeto carro, sendo mapeado completamente diferente em outro modelo, que é para um outro contexto. Mas ambos são objetos carros mapeados de forma diferente. Mas isso pode ser ainda mais abstrato, né? A gente pode ter, por exemplo, um projeto de um carro. A concessionária lá, a Chevrolet vai criar um carro. Antes de ele existir mesmo, eu tenho um projeto dele. Então, eu tenho um projeto de um carro que consiste inicialmente da identificação dele. Ou seja, não precisa ter a marca, porque eu estou, por exemplo, aqui simulando o projeto de um carro da Chevrolet. Não estou preocupado com a marca, porque a marca de todos os carros da Chevrolet vão ser Chevrolet. Então, eu ignoro essa informação. Ignoro o modelo também, porque eu não sei qual é o modelo ainda, não criei esse carro, é só uma identificação dele. Mas eu sei qual vai ser o público-alvo desse carro, para quem eu quero vender, qual vai ser o custo máximo que eu quero ter nesse carro, por quanto eu quero vender ele, um cronograma de quanto tempo vai demorar para passar as etapas de criação desse carro, e por fim eu tenho que saber em qual estágio desse cronograma ele está. Então aqui eu tenho 3 representações de um carro, em 3 contextos completamente diferentes, mapeados de forma diferente. Então eu estou abstraindo as informações de um carro em cada um dos contextos em que ele é aplicado. Então eu consigo, para um mesmo objeto, ter várias representações diferentes, né? Isso é abstração. Então a gente foca só o que é essencial para aquele contexto que a gente está aplicando, tornando bem mais simples, né, esse objeto que seria muito mais complexo. E como é que funciona a anatomia desse objeto, né, da orientação objeto, né? A gente vai falar muito de classes aqui, né? Então, o que são as classes, né? As classes, elas definem a estrutura, né? Definem como que é uma categoria de objetos. Como é que esses objetos funcionam, né? Então, como eu dei no exemplo anterior ali, um carro, se for representar ele no código, eu vou criar uma classe para ele, a classe carro. E essa classe vai ter atributos e vai ter métodos, né? Então, os atributos são certas características, né, as propriedades desse objeto que ele tem que possuir. E os métodos são os comportamentos, né, as ações que esse objeto tem também. Os objetos, por sua vez, no código, eles são a instância de uma classe, eles são a representação de uma classe, ou a parte concreta, né, de uma classe. Eles são criados a partir dela. E eles têm o estado, que é o valor atual de cada um daqueles atributos que formam a classe. Então, supondo que eu tenho um carro e tenha um atributo nome, o objeto tem vai ter um atributo nome também. E o valor dessa propriedade nome, por exemplo, a Ferrari, vai ser o estado atual desse objeto. Então, os objetos eles mudam de estado ao longo do funcionamento de um sistema. Então, aqui pegando o exemplo do carro ainda, né? Supondo que a gente tem a classe carro. Então, ela é a representação de como deve ser um carro, mas não é um carro ainda.
A gente tem os objetos que são realmente a criação dessa classe. Então, eu posso ter vários carros diferentes a partir da mesma classe, mas que compartilham algumas informações. Nesse caso aqui, eles compartilham a mesma cor. Então, eu estou dizendo que a classe carro, nesse exemplo, tem um atributo cor, e cada um dos objetos pode mudar o valor dessa cor. Então, cada um aqui, desses objetos, são uma instância de classe e possuem valores diferentes. Tá, mas como funciona isso de fato, né? Como é que funciona esse objeto? Como ela está estruturada? Então, a gente vai falar aqui um pouco da criação de objetos, como que eu crio de fato esses objetos, né? A partir das classes. Como que eu manipulo esses estados para que ele tenha um valor e depois troque de valor. E também como que a gente executa os métodos, né? As ações que esses objetos possuem, né? Então, vamos lá, voltando nesse mesmo exemplo aqui. O que é instanciação, né? Instanciação, eu até fui procurar no dicionário para explicar de forma mais fácil e eu achei um exemplo muito bom. Que instanciação é a ação de tu criar exemplares de alguma coisa. E exatamente esse caso aqui. Eu tenho uma classe que define como deve ser alguma coisa e eu tenho exemplares dessa classe. Eu tenho instâncias dela, né? Então aqui, nesse exemplo, eu tenho uma instância, 3 instâncias da classe carro. E eu vou dar nome para eles, né? Então, a classe que eu estou chamando aqui é de carro. E eu tenho os objetos que eu chamei de carro 1, carro 2 e carro 3. Todos eles no meu código lá vão ser representados então, por uma variável, né? Nesse caso aqui, eu estou criando um novo carro. Isso eu sempre vou usar a notação. O nome do objeto que eu estou criando, nesse caso é carro 1, igual a uma nova instância de uma classe. Nesse caso, o nome da classe é carro. Então, eu estou criando aqui o carro 1, 2 e 3, usando uma nova instância de carro. Mas também eu posso manipular, né? Assim que eu crio um carro, crio um objeto, eu não estou setando o valor deles, não estou definindo o valor daquela variável cor. Então, o que faz com que o carro 1, o carro 2 e o carro 3 diferenciem entre si, né? Todos eles vão ter que ter alteração do estado para que o estado deles represente exatamente como está no desenho ali. Então, o carro 1, eu vou setar, vou definir a cor dele, o atributo cor, com o valor cinza. Para o carro 2, eu vou definir o atributo cor como azul. E o último como laranja. Então, agora, nesse ponto, eu tenho três objetos. Os 3 têm um atributo cor, mas o estado deles é diferente. Então, eu estou alterando o estado dos objetos. No meu sistema, eu posso ter inúmeros objetos da mesma classe, cada um em um estado diferente. Com isso, a gente volta, né, para a execução de métodos aqui. E como é que eu executo os métodos, as ações que esse carro possui, né? Quais são os métodos que esse carro possui? Vamos lá. Então, supondo um carro, ele pode ter aqui as funções, né, ou as ações deles, comportamentos, como acelerar, frear, ligar e desligar o carro. E esses comportamentos, eles atuam diretamente nos atributos, no estado do carro. Então, quando eu ligo o carro, eu estou alterando o estado dele de desligado para ligado. Isso eu represento, né, tecnicamente, com uma variável ali booleana que eu digo que ligado é igual a true. Da mesma forma, desligando, eu mudo ela para false. Então, eu estou, através de comportamentos, métodos, alterando o estado de um objeto. Da mesma forma, eu tenho ali o acelerar e o frear, que alteram a velocidade do veículo. Mas assim, toda vez que eu acelerar o carro, eu vou acelerar ele na mesma velocidade. Toda vez que eu for frear, eu vou reduzir a velocidade na mesma intensidade. A gente pode mudar isso, né? E aí, os parâmetros. Eu posso executar uma função do meu carro, executar um método, passando algum parâmetro. Nesse caso aqui, eu posso acelerar, definindo qual é a aceleração que eu quero usar. E frear, definindo com qual intensidade eu quero frear. Com isso, eu vou mudar o comportamento do meu método, deixar ele um pouco mais dinâmico, permitindo que eu consiga acelerar com intensidades diferentes e frear com intensidades diferentes. Mas a ação de acelerar continua a mesma e a ação de frear também continua a mesma. Essa informação que eu passo a mais na hora que eu chamo esse método, que eu executo esse método, eu chamo de parâmetro. Então, eu estou passando parâmetros para o meu método. E o que são eventos em si, né? Eventos são a execução do método. Como assim? O método ele é só a definição. A classe define o que o método faz. Mas enquanto eu não mandar ele fazer alguma coisa, ele só existe na definição. Então, o evento nada mais é que a execução desse método.
E a mensagem, por sua vez, é a troca de informação entre objetos por meio de eventos. Então, eu posso ter vários eventos, posso ter um carro, posso ter um vendedor, o vendedor vende carros. Então, quando um objeto executa um método de outro objeto, passando alguma informação, então eles estão trocando informações. Então, isso chama-se de mensagem. Né? Quais são os pilares, né, da orientação objeto? Por que ela surgiu e qual que é o uso da orientação objeto? Primeiro, ela serve para abstrair, criar uma abstração. Então, já falou um pouco sobre isso, né? Também serve para criar encapsulamento, herança e polimorfismo. Aqui a gente começa a entrar em uns assuntos um pouco mais técnicos, mas que vocês vão ver que faz muito sentido isso quando forem criar um sistema, quando criar um software. E à medida que ele vai ficando mais complexo, quanto mais complexo ele fica, mais esses conceitos eles se tornam importantes, né? Por isso eles são pilares da programação orientada a objeto. Vamos passar por cada um deles agora. Abstração. A gente falou um pouco isso lá no início, né? A abstração, então, é a habilidade de se concentrar no que é essencial dentro de um contexto. Então, o contexto aqui é muito importante, né? Então, o mesmo objeto ele pode ter características diferentes de acordo com o contexto em que ele está aplicado. Já deu exemplo disso antes. Então, a abstração serve para te simplificar a representação de algo mais complexo. O encapsulamento, ele serve. Como é que funciona, né? Cada classe, ela define quais atributos podem ser manipulados por outros objetos. Se vocês verem lá no nosso exemplo que a gente usou antes do carro, que pode acelerar, e em nenhum momento eu permitia que a velocidade dele fosse alterada. Eu apenas permitia que eu pudesse mudar a aceleração e a frenagem do carro. Então, eu protejo informações sensíveis para que somente o próprio objeto possa manipular essas informações. Nesse caso, a classe carro, só ela pode mudar a velocidade. Os outros objetos podem interagir através dos métodos acelerar e frear, mas não podem alterar diretamente o estado da variável. Isso a gente pode ver naquele exemplo, ó, que a velocidade ela é alterada dentro de um método. E de nenhuma forma eu estou permitindo que algum outro objeto altere a velocidade, a não ser pelos métodos acelerar e frear. Com isso, eu estou encapsulando um comportamento. Eu estou protegendo uma informação que eu não quero que seja alterada em outro lugar. No início que a gente aprende programação, parece meio estranho. Por que eu vou proteger uma informação de mim mesmo, né? Porque eu sou programador, eu vou estar alterando essa informação. Por que eu tenho que evitar que eu consiga usar a variável velocidade? Porque isso me permitiria, por exemplo, qualquer momento do código, qualquer etapa do código, alterar a velocidade simplesmente definindo ela para um valor negativo. E isso a gente sabe que não acontece de forma real, né? Um carro não pode, de uma hora para outra, alterar a velocidade para uma velocidade negativa. Ele vai ter que frear, vai ter que reduzir a velocidade até chegar a zero, então engatar a marcha ré para depois poder andar para trás e usar uma velocidade negativa. Então não posso permitir que algum outro objeto, nenhum outro objeto do meu sistema, que meu sistema vai ser composto por N objetos, não posso permitir que eles alterem diretamente a velocidade. Eu posso permitir que eles alterem a velocidade por meios que eu defini no meu objeto, na minha classe, mas não de qualquer maneira. Então, aqui nesse exemplo, a gente explica isso, né, que a velocidade é um atributo privado, ou seja, ele só é usado internamente. Isso pode ser alterado por meio dos métodos acelerar ou frear, que são públicos. Ou seja, qualquer outro objeto pode fazer uso desses métodos acelerar e frear, mas não podem alterar diretamente a velocidade do carro. Herança. Herança nos diz que uma classe, quando define uma classe, por exemplo, o carro, qualquer outro, o carro é um exemplo bom porque ele pertence a um outro conjunto de outras classes, né? Um conjunto de objetos. Por exemplo, posso ter uma hierarquia de classes. Uma classe, ela deriva de outra, ela faz parte de outra. O carro, eu posso dizer, num exemplo de um carro real, que ele é um meio de locomoção, ele é um veículo, e um veículo podem ser vários. Posso ter uma bicicleta, posso ter uma motocicleta, posso ter um navio, um avião. Todos eles são, de alguma forma, veículos. Mas o carro tem características diferentes. Um carro, a gente pressupõe que ele vai ter 4 rodas. Um avião, talvez não. Não sei quantas rodas tem um avião. Mas eles têm características diferentes. Mas todos os meios de locomoção expressam uma velocidade.
todos eles permitem, de alguma forma, eu alterar essa velocidade através da aceleração da frenagem. Então, eu consigo criar uma hierarquia de classes, fazendo com que uma classe ela se aproveite do comportamento de uma classe anterior e melhore ou deixe ela mais específica, né? Adicione outros atributos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que um veículo ele possui uma velocidade, ele possui uma localização, isso todos os veículos vão ter, mas o carro, por sua vez, ele obrigatoriamente possui rodas. Então, eu vou ter um atributo lá que é a quantidade de rodas que um carro tem. Isso vai ter que ser definido com o estado, mas eu não posso permitir, por exemplo, que um carro tenha asas. Então, eu não posso permitir no meu código que eu tratar um carro da mesma forma que eu trato um avião. Então, eu vou ter classes diferentes que herdam de uma classe um pouco mais genérica, né? Então, isso a gente chama isso de generalização. O que é a generalização? Eu tenho um conjunto de classes, por exemplo, avião e carro, que tem coisas em comum, mas não tudo, né? Eles têm uma velocidade em comum, eles têm uma posição, têm uma aceleração, eles podem estar ligado ou desligado, né? Tem informações em comum. Mas se eu pegar todas essas informações que eles têm em comum, extrair e criar uma nova classe, eu estou fazendo uma generalização. Estou generalizando duas classes que são mais específicas, criando uma terceira que vai ser menos específica e permitir que eu reaproveite isso. Tá, e por que eu faria isso? Né? Porque eu criaria uma terceira classe, né? Por exemplo, se eu tenho um método ali, acelerar, que altera a velocidade, independente do combustível que eu vou usar, um avião acelerar, um carro acelerar, o cálculo da velocidade vai ser o mesmo. Né? Eu aplico ali um cálculo matemático baseado na física, que se eu aumentar a aceleração, eu vou aumentar a velocidade, independente de como eu fiz isso. Então, eu posso reutilizar esse método de aceleração e de frenagem, tanto no carro quanto no avião, mesmo eles sendo totalmente diferentes. Porque esses métodos, essas funções vão estar definidas na classe mais genérica, né? Nesse caso, que é um veículo. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário, que é a especialização, né? A especialização, eu tenho um conjunto de dados ou comportamentos e eu posso tornar ele mais específico. Um exemplo que é bem fácil a gente perceber é o exemplo dos animais, né? Então, seres vivos é um conjunto bem amplo, né? De seres que compõem a Terra, né? Eu posso separar eles, por exemplo, em animais. Animais, eles são mais específicos que o ser vivo. Eu já limitei bastante isso. E animais, por sua vez, eles podem ser vertebrados e invertebrados. Então, eu posso criar uma nova classe aqui que herda os comportamentos de animais, mas que é diferente, que tem algumas outras informações. Por sua vez, mamíferos também herdam informações de vertebrados e humanos herdam informações de mamíferos. No fim das contas, um humano também é um ser vivo, um humano também é um animal, um vertebrado e um mamífero. Mas, nessa apresentação, um humano não pode ser uma ave, porque ele não tem os mesmos comportamentos e atributos de uma ave. Né? Então, aqui, eu posso separar o que eles têm de atributos e o que eles têm em comum. Por exemplo, um ser vivo, basicamente, possui vida. Animais se diferenciam dos outros seres vivos porque eles podem se locomover. Vertebrados possuem vértebras. Mamíferos possuem pelo e humanos possuem consciência. Então, toda vez que eu for criar um mamífero, eu posso criar, por exemplo, um animal, um cachorro, ele é um mamífero, mas ele não possui consciência, então não posso criar ele a partir de um humano. Eu deveria criar uma nova classe aqui, por exemplo, cachorro, que herda de mamífero. Dessa forma, eu faço com que minha classe humano ela fique bem pequena, porque ela tem apenas, ali nesse exemplo, apenas um atributo que é consciência. Mas, por ela ter herdado os atributos e os comportamentos das demais classes, automaticamente ele passa também a possuir as informações de pelo, vértebra, vida e ali a ação de se locomover. As aves, por sua vez, nesse caso aqui, eles possuem asas, então eles também vão poder ter ação de se locomover. Também pode se locomover, mas não como um mamífero. Né? Mamífero, provavelmente vai usar as patas para se locomover. Então, como que eles vão executar essas informações pode ser diferente. Eu posso dizer que como que uma ave executa o método de se locomover é diferente de um mamífero, né? Mas ainda assim ele pode se locomover. A diferença é como ele faz isso. E o como ele faz isso é a implementação, né? Isso a gente vai ver no código mesmo. Como que a classe define, né, quais são os métodos que vão ter. E o como isso vai ser
vai ser feito, está lá na implementação, está lá no código que tu escreveu, né? Que a gente vai escrever. Então, aqui tem um exemplo bem complexo de herança, que tem 5 níveis de herança. Não quer dizer que a gente vai sempre ter essa complexidade aqui. Aqui eu peguei um exemplo para ser realmente mais acadêmico, mas a gente não só vai fazer esse nível, né, de abstração, de tanto detalhes, quando realmente se faz necessário, né? E o que é o polimorfismo, né? A gente viu lá na aula da Fundação Bradesco, falando sobre polimorfismo. O polimorfismo, se for olhar a definição da palavra, então, é a habilidade de um objeto, né, de possuir mais de uma forma. E aqui, mais de uma forma, a gente coloca um adendo, que é em diferentes contextos. Ou seja, eu posso fazer com que o mesmo método tenha comportamentos diferentes se eles forem executados, né, em contextos diferentes. E também, então, é a habilidade de um objeto se comportar ora como uma classe, ora como outra. Como assim, né? Se eu crio um objeto, eu instancie ele, como é que ele pode se comportar ora como uma classe, ora como outra? Não faz muito sentido, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui, que nem a gente pegou o anterior ali, em relação aos animais, tá? Os animais, eles possuem duas classes aqui nesse exemplo. Aves e mamíferos. Aves e mamíferos, ambos herdam, né? Então tem uma relação de herança com a classe animais. Eu posso dizer que aves são um tipo de animal e mamíferos também são um tipo de animal. Essa pergunta é uma dica assim que todos os materiais acadêmicos falam para a gente fazer, que ajudam a definir o que exatamente é herança. Quando tu consegue falar essa frase que tal classe é um tipo de tal classe, automaticamente tu está definindo que é uma herança envolvida aqui. Então, eu estou dizendo que uma ave é um tipo de um animal. Isso está correto, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que um carro é um tipo de animal. Não faz o menor sentido. Então, eu não posso criar essa relação de herança. Mamífero é um tipo de animal. Então, eu posso criar essa relação de herança. E eu vou definir lá na classe animais, na classe animal, que um animal ele pode se locomover. Essa é a premissa básica de um animal, né? O que diferencia ele de uma planta ou de outros seres vivos, né? Então, se ele pode se locomover, é possível ele se locomover de formas diferentes, né? Então, um mamífero, ele vai caminhar. Uma ave, ela vai voar. Mas ambos se locomovem, né? Quando eu for escrever isso em código, eu vou definir lá que a minha classe animal, ela possui o método locomover. Mas eu não vou definir qual é a implementação desse método. Eu só vou dizer que ele obrigatoriamente precisa locomover. Como ele se locomove, isso eu vou delegar, eu vou passar essa responsabilidade para outras classes, através da herança. Então, as classes que forem herdar de animal serão obrigadas a implementar essa função, essa ação, e da forma que quiserem, né? Então, a ave vai implementar o método locomover, printando na tela, nesse exemplo aqui, a frase, veja, estou voando. Por outro lado, o mamífero, que vai também herdar da classe animal, vai ter uma herança ali, vai implementar diferente, vai dizer, estou caminhando. Então, aqui elas se diferenciam, né? Eu tenho o mesmo método agindo de forma diferente. Mas quando eu for instanciar, quando for criar uma instância de cada um desses objetos, eu posso dizer que um animal, que eu chamo aqui de animal 1, é uma nova ave. Mas esse animal 1, eu posso dizer que ele é um animal, porque uma ave é ainda um animal. Então, eu posso dizer que o tipo do dado animal 1 não é ave. O tipo do animal 1 é animal. Então, ele se comporta como um animal, não como uma ave. O que significa isso? Significa que aquelas funções, os atributos, os métodos que são da ave, eu não posso usar no animal 1, porque eu defini que ele é um animal, por mais que eu esteja criando uma ave. Ou seja, eu estou abrindo mão de algumas funcionalidades de uma classe mais específica para poder usar um objeto de forma mais genérica. Dessa forma, eu poderia, por exemplo, passar por parâmetro para um outro método de uma outra classe que exige um animal. Então, se eu tenho uma classe que exige um animal como parâmetro, eu posso passar o animal 1 ou o animal 2, porque ambos são do tipo animal.
só que eles são instâncias, um de ave e outro de mamífero. Então, quando for usar ali os objetos, né, animal 1 e animal 2, ambos vão poder usar o método locomover, porque o método locomover é da classe animal, mas a implementação disso, né, o resultado disso vai ser diferente, porque por mais que eles executem o mesmo método, a implementação deles é diferente em cada uma das classes filhas. E isso a gente chama de polimorfismo, ou seja, o objeto animal 1 pode, ora, se comportar como uma ave e ter os comportamentos específicos de uma ave, ora, se comportar como um animal e ter apenas aquilo que é genérico, né, entre todos os animais. Além do polimorfismo, né, a gente pode entender quais outras relações a gente pode ter entre as classes. Quando a gente vai criar um sistema, né, a gente vai começar a criar esse sistema, ele vai ter cada vez mais classes. Assim que ele ficar mais complexo, eu tenho que criar mais abstrações, mais relações, né, do nosso mundo real com o nosso código. Então, eu vou ter que criar relações entre as classes. Ou seja, se eu só criar uma classe animal no meu código, ela não tem muito valor, né? Porque ela não vai interagir com outras coisas, então ela não vai interagir com outros componentes do meu sistema. Então, ela acaba ficando um pouco sem utilidade. Então, para eu poder usufruir mais disso, eu posso criar relacionamento entre as classes. Lá no nosso primeiro exemplo, né, lá no início, quando eu falei da diferença entre a estrutura modular para a programação orientada a objetos, eu trouxe aqueles dois blocos, né, que se comunicavam entre si, dois objetos que se comunicam entre si. Ou seja, essa comunicação entre eles, as mensagens que eles trocam, define como vai ser o relacionamento entre essas classes. E eles podem ser de mais de um tipo, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, uma associação e uma agregação, que eu escrevi errado aqui, é agregação. O que é associação, tá? A associação, ela descreve os vínculos existentes entre as classes que interagem entre si. Ou seja, toda vez que uma classe interage com outra, através dos objetos, através de mensagens, quando elas têm essa interação, eu estou dizendo que eu tenho uma associação, independente de como seja essa relação entre elas. Então, se eu pensar aqui na classe animal, e a classe animal vai interagir com alguma outra classe, por exemplo, a classe animal ela vai interagir com o cenário, ela vai se locomover dentro de um cenário, e cenário eu defini como uma outra classe, então elas têm uma relação entre elas, então elas têm uma associação. Aqui eu tenho um exemplo de um jogador, por exemplo, quando ele se relaciona com uma bola. Assim que ele chuta a bola, eu tenho uma mensagem sendo enviada do jogador para a bola, que eu vou ter que ir passando qualquer informação, seja qual que foi a intensidade do chute, qual foi a direção, onde que eu toquei na bola. Todas as informações são importantes para que a bola saiba qual direção ela seguir numa trajetória dentro de um cenário. Então, o jogador ele interage com a bola. Se ele interage com a bola, eu tenho uma associação entre a classe jogador e a classe bola. Independente de qual for essa interação entre os dois, tá? A gente tem também a agregação. A agregação, ela ocorre quando uma classe é composta de outra classe, né? De uma ou mais classes. É muito parecido com a associação, só que é um tipo específico, um tipo especial de associação. É quando a associação ela é estrutural, ou seja, eu permito que uma classe ela seja formada de outras classes. Para eu ter aquela classe completa, eu dependo de outras. Aqui, no mesmo exemplo, um time, se for criar um time de futebol, obviamente ele vai ter alguns atributos, ele vai ter qual que vai ser a data de criação desse time, qual vai ser o nome do time, tem várias habilidades, várias características. Mas para ter um time eu tenho que ter jogador de futebol, né? Nesse exemplo aqui, pensando em futebol. Então, o meu time, ele precisa obrigatoriamente ter jogadores. Então, se uma classe, que eu chamei de time, ela contém jogadores, então ela é uma agregação. Eu estou agregando jogadores dentro de uma outra classe, que eu chamei de time. Isso nos permite, então, né, mudar a estrutura. A estrutura de uma classe depende de outra. Isso nos permite criar relações mais complexas, né, em sistemas mais complexos, porque eu consigo ter uma mesma classe sendo composta por várias outras muito mais detalhistas, né? Quando for pensar, por exemplo, o que é um ser humano, né? O que é uma pessoa num contexto civil, assim, dentro do governo. A pessoa tem documento, né? Eu poderia botar na classe pessoa, por exemplo, o número do documento dela.
Só que o documento, ele possui várias informações, né? Tipo, onde eu emiti o documento, qual é o número do documento, qual é a validade desse documento. Eu posso imaginar que todas essas informações, elas servem para eu criar uma nova abstração, que é documento. Então, a partir daí, eu passo a ter uma complexidade que é pegar essas informações que são específicas do documento, remover da classe pessoa, criar uma nova classe, que é a classe documento. E a pessoa, agora, ao invés de, né, de ter um número de documento, ela possui uma instância da classe documento, que por sua vez pode ter N outros atributos, né? Então, eu estou agregando as classes. Tá. Quando a gente fala de agregação, a gente está falando que uma classe está interagindo com outras, né? Mas como que pode ser essa interação? A multiplicidade, ela define como que é essa interação entre as classes. Ela especifica o nível de dependência de uma classe com outras. Então, ela descreve qual o valor mínimo e máximo de associação que pode ter entre essas classes. Pensando no time, no jogador, no time de futebol, um time pode ter no mínimo 11 jogadores e no máximo N. Na verdade, quando eu uso N, eu estou dizendo aqui que eu não sei, né? Pode ser um número indefinido. Na verdade, eu não sei se tem um limite de jogadores, pode ter um time de futebol, não faço ideia. Mas aqui eu não conheço, né? Eu posso dizer que um time pode ter muitos jogadores, não sei quantos, mas no mínimo 11. O que quer dizer essa notação, né? 11,n. O que isso significa? Então, eu sempre vou representar a multiplicidade de uma relação, de uma associação entre classes, através da multiplicidade, que são dois números separados por vírgula. O primeiro deles é o mínimo de ocorrências que pode ter, e o segundo é o máximo. Como assim? Quantos jogadores de futebol podem pertencer a um time, nesse caso? O primeiro dado ele diz que é o mínimo é 11. Então, eu não posso instanciar um time, não posso criar um objeto time se ele não tiver ao menos 11 jogadores. Isso é o que minha modelagem aqui, a minha abstração está dizendo. Isso eu vou fazer lá no momento de análise do sistema, né? Eu recebi o sistema para fazer, vou construir o sistema, eu tenho que entender ele. Então, eu vou primeiro entender no mundo real como que isso funciona, como que isso interage, qual é a relação de um time com o jogador, e a partir daí definir esses critérios, né? E um deles é essa multiplicidade. Porque quando a gente for implementar esse código, quando for criar mesmo, eu tenho que saber que eu não posso permitir que um time tenha menos de 11 jogadores. E ali, nesse caso, né, o N representa um número indefinido. Eu posso ter, por exemplo, vou criar um time novo, um time amador, ele pode ter, sei lá, de no mínimo um jogador. E pode ter N também. Então, seria 1,N, né? Isso nos ajuda também a definir quais são as restrições dos relacionamentos, para não ficar de forma muito solta, né? Eu posso poder ter um jogador participar de vários times e um time participar de vários jogadores. Isso às vezes no mundo real não faz sentido, né? Se eu for pensar, por exemplo, no mundo digital, no mundo de jogos virtuais, eu posso meu jogador participar de vários times. Então eu posso modelar dessa forma. Mas quando eu penso no futebol esporte, não tem como o jogador participar de mais de um time, né? Ele é bloqueado. Então, quando eu modelo o meu sistema, quando eu vou criar essa abstração, eu tenho que pensar nisso. Como que é o mundo real e como que eu vou mapear ele em código. Então, se eu fosse realmente fazer isso aqui pensando num time de jogos virtuais, provavelmente seria diferente essa minha multiplicidade aqui, né? Por fim, aqui vamos pensar um pouco de aplicação de orientação a objetos, né? Quando que a gente aplica a programação orientada a objeto? Vamos entender por que seria o melhor paradigma que tem e também quais são as tecnologias que usam esse sistema. Isso aqui é bem abstrato, tá? Falar sobre programação orientada a objeto e definir aqui quando aplicar, se ela é melhor que as outras, é muito abstrato. Mais uma vez, vai depender muito do contexto, vai depender de onde está aplicando esse código, porque muitas vezes não vai fazer sentido usar orientação a objetos, né? Depende do contexto que a gente está aplicando, depende do sistema que a gente está fazendo, depende do problema que a gente quer resolver. Então, quando a gente aplica, geralmente a gente aplica orientação a objeto onde tem um sistema complexo, grande, que ele vai ter muitos relacionamentos entre as partes que são únicos, né? De certa forma, tem engessados, assim. Eu tenho que criar restrições. Quando eu tenho muitas restrições, eu vou usar orientação a objeto. O exemplo que eu dei antes, né?
Eu não quero permitir que um time de futebol tenha menos de 11 jogadores, ou eu não quero permitir que um jogador esteja mais de um time. Quando eu tenho essas muitas relações entre os objetos, eu penso nesse sistema, eu penso nos objetos, crio eles no meu, pensando antes de criar o código arquiteturalmente, né? Eu percebo que eles têm muitas relações entre eles, têm muitas associações. Provavelmente eu vou escolher essa programação orientada a objeto, mas ela não é a única, né? Tem outros paradigmas, né? Paradigma de programação orientada a evento, orientada a tem também programação funcional, que é um outro tipo de paradigma. Tem vários outros, né? E qual que é o melhor, né? Não tem como dizer qual que é o melhor. Tem como dizer, por exemplo, que programação de objeto é mais fácil que programação baixo nível. Mas provavelmente quando estiver programando algo que seja muito próximo da máquina, ou que a gente exija muita performance, eu vou escolher uma programação mais baixo nível. Por que isso, né? Toda que a gente faz a abstração nada mais é do que uma simplificação da realidade, né? Se eu estou simplificando, eu estou gerando algum tipo de custo nisso. Então, se eu quero fazer uma programação que seja extremamente performática, que esteja a nível tipo de máquina, eu vou ter que abrir mão dessa facilidade, né, desses benefícios que o orientação objeto me traz, como encapsulamento, segurança e tantos outros que a gente viu ali, para ter mais performance, né? E, por outro lado, também vão ter casos em que eu não preciso dessa relação forte, né, entre os objetos. Eu não vou ter uma relação bem mais simplificada entre esses sistemas. Imagina, por exemplo, um software de chat, né? Eu não tenho lá tantas interações pensando a nível de relacionamentos, mas eu tenho muita agilidade, eu tenho muitos eventos acontecendo o tempo todo, então provavelmente eu aplicaria aí outras técnicas, né? Mas o que a gente pode dizer que orientação a objeto é tranquilamente, né? Eu acho que é a mais utilizada hoje em dia, é que a gente mais vê em sistemas web, por exemplo, sistemas que a gente vê para grandes empresas, muitas vezes usada orientação a objeto, mas não em 100% dos casos. Tem que ter em mente que isso é apenas, né, uma das possibilidades, e é uma possibilidade que é bem exigida no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente trouxe ela aqui, por isso ela está incluída no nosso cronograma, mas ela não é única, né? Mas quais são as tecnologias, né, que a gente pode aplicar usando orientação a objeto? Existem várias, muitas, né? Por exemplo, C++, que é uma linguagem de programação orientada a objeto, PHP, Java, Ruby, Python. Então, existem várias linguagens de programação que nos permitem usar orientação a objeto. E outras que nos permitem, de certa forma, fazer algo próximo ou simular orientação a objeto, mas não são exatamente, né, dessa forma, né, como a gente explicou aqui. Eu vou trazer aqui um exemplo que é usando o JavaScript de código, né? Como é que eu defino isso, né? Como é que eu defino uma classe, como é que eu defino atributos e métodos, né? Eu peguei o mesmo exemplo que a gente falou lá, a classe carro. Então, aqui em código, eu defini aqui o nome da minha classe carro, defini quais são os atributos que a minha classe vai ter, e qual vai ser o valor inicial deles, se eu não definir. E criei meus métodos aqui, minhas funções, né, comportamentos. Ele pode ligar e desligar, que nada mais é do que alterar aqui o atributo ligado e desligado para true ou false. Eu posso acelerar, passando uma aceleração, que vou alterar a velocidade do carro, e assim como a gente viu antes. E por sua vez, a gente vai ter aqui, né, a função de andar. O carro vai poder andar. E se o ligado, né, o método ligado, o atributo ligado estiver falso, ele não vai poder ligar. E se estiver ligado, então ele vai andar de qualquer velocidade que o carro se encontra, né? E aqui, então, eu vou poder instanciar um carro. Nesse caso aqui, eu estou instanciando usando a sintaxe que o JavaScript me obriga, me exige. Então, essa aqui é a sintaxe que eu vou usar, usando aqui o new. Criando um carro, eu vou poder alterar os atributos dele, por exemplo, a cor. E eu vou poder andar com o carro. Vamos ver um exemplo de como é que isso aqui fica, né, na prática, né? Quando eu for andar com o carro a primeira vez, ele vai me dizer, é possível andar. O carro verde está desligado, porque eu estou aqui imprimindo com a cor do carro e ele é verde. Mas depois que eu ligar o carro e tentar andar de novo, ele vai me dizer, o carro verde está andando com velocidade 0. E depois eu vou acelerar com a aceleração de 1 e vou andar de novo, invocando, né, chamando o método andar. Quando eu chamo o método, eu tenho um evento, né? Então, no evento de andar aqui,
ele está aumentando a velocidade. E eu aumento 3 vezes a velocidade até chegar na velocidade 4. E aqui eu estou freando o carro, então ele deveria reduzir a velocidade. E aqui tem um bug no meu código, ele deveria diminuir a intensidade e não aumentar. Então aqui ele volta, né, para a velocidade 2. Então aqui tem um exemplo prático, né, de como isso aqui interage, de como criar uma classe, de como instanciar um objeto, como mudar os atributos, mudar o estado de um objeto e como executar métodos, né, criar eventos que vão alterar o estado desse objeto. Isso que eu tinha para falar hoje, né, sobre orientação a objeto. Queria deixar um espaço aberto para dúvidas do pessoal, né? Se ver quem foi, né, que evoluiu no curso, quem foi que construiu lá, né, alguns exemplos, exercícios na plataforma e quais dificuldades tiveram, né, para entender esses conceitos. Esse módulo, essa parte do curso, ela não teve nenhuma parte prática, além da prova que eu não consegui fazer. Então, a gente não teve muito como aplicar isso no mundo real. Mas vendo ali o teu exemplo rápido no JavaScript, foi bem interessante. Eu só acho que deu para entender muito bem a parte teórica, mas a parte prática sempre é bem diferente. Sim, com certeza. Principalmente falando de orientação a objeto, que é um termo, é um conceito, né, um pouco abstrato, né? É difícil de entender quando a gente bota na prática mesmo, quando a gente vai criar código, a gente vai começar a ficar um pouco mais claro. Por isso eu quis trazer aquele exemplo ali em JavaScript para mostrar, né, como que isso é na prática e ver que é bem parecido com o que a gente define quando a gente fala na teoria, só vai mudar ali o conceito, a sintaxe, né? Como que eu escrevo isso? Mas na prática é muito parecido. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? O que vocês acharam? Tá? Deu para entender certinho o conteúdo? Tem alguma parte que foi mais confusa, que dá para ter dá para abordar com mais detalhe? O que vocês acharam? Foi barbada, é muito fácil. Orientação a objeto. Todo mundo Barbada, entendeu? Todo cara. mundo entendeu. É a primeira vez que eu falo orientação a objeto e todo mundo entendeu. Ou ninguém entendeu nada. Bom, eu vou finalizar aqui a gravação, tá? E aí a gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa rolando, a gente segue, tá? Mas eu vou finalizar aqui a gravação. Beleza, cara.